Olá galerinha que acompanha o meu canal, hoje nós vamos falar sobre pH e pOH. Você já ouviu falar sobre esses termos? Talvez pH sim, né? Imagina nesse calorão você nadando naquela piscina deliciosa. Tem muita gente fazendo isso, mas para que você nade com segurança é necessário um controle do pH da piscina. E aí, como que é determinado esse pH? Em que se baseia a escala de pH? Hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Nós vamos discutir conceitos, vamos resolver exercícios sobre cálculo de pH e ainda faremos um experimento bacana para a gente determinar o pH de alguns produtos presentes no nosso dia a dia. Acompanhe aí, pessoal! O que vem a ser pH? Para entender o que é pH, primeiro a gente precisa falar do produto iônico da água, ok? Bom, a gente vem numa série de aulas sobre equilíbrio químico, agora mais recentemente equilíbrio iônico. É muito importante que você assista essas aulas para que você entenda bem os conceitos que a gente vai discutindo aqui aula após aula a respeito de equilíbrio químico. Tranquilo? Bom, o que é o produto iônico da água ou a autoionização da água? Bom, a água, pessoal, ela pode autoionizar. Sim, ela pode autoionizar, na verdade ela autoioniza, gerando íons. Só que a concentração desses íons é extremamente baixa. Então aqui, olha, a reação envolvida seria esse aqui, ó. H2O líquido se dissocia, se ioniza, gerando H+, e OH-. A gente tem um equilíbrio envolvido nisso aqui. Só que esse equilíbrio está mais deslocado no sentido de que a água está em maior quantidade no equilíbrio. Então a concentração desses íons aqui é muito baixinha. Tranquilo? Então por isso que a água não chega a conduzir corrente elétrica. Porque a concentração desses íons é extremamente baixa. Beleza? Isso aqui é chamado de produto iônico da água ou autoionização da água. Pessoal, a 25 graus, bom, na verdade a qualquer temperatura a gente pode expressar constante aqui de equilíbrio, né? De autoionização da água, que seria o quê? A concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Só que o reagente é água líquida. A água líquida não entra na expressão da constante, porque a concentração não pode variar. Porque concentração é o quê? Número de mols pelo volume. Independente da quantidade de água que eu tiver ali, a relação entre quantidade em mol e volume é sempre a mesma. Então a concentração não varia. Então a água líquida não entra na expressão da constante de equilíbrio. Então entra apenas aqui no caso os íons formados pela ionização da água. Ok? Então a constante de equilíbrio vai ser concentração de H+, elevado ao coeficiente, que é 1, não precisa colocar, vezes concentração de OH-, elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1, também não é necessário colocar ali, pessoal, é muito fácil. Bom, aí você me pergunta, por que isso não chama Kc, que seria a constante, né, de equilíbrio em função das concentrações molares? Para a água, esse Kc passou a se chamar de Kw, e o W vem do inglês, né, water, então é muito comum, é mais comum, na verdade, utilizar o W ali, então é o Kw. A 25 graus, o valor dessa constante de autoionização da água já foi determinado. A 25 graus, o valor da constante é de 1 vezes 10 a menos 14, ou simplesmente 10 a menos 14. Bom, o valor dessa constante é extremamente baixo. Isso nos diz que a concentração desses íons, então, é muito baixa. Exatamente, pessoal. A ionização da água, a autoionização da água ocorre muito pouquinho. Bom, é o seguinte, se eu variar a temperatura, o valor da constante tende a variar, mas a gente toma por base essa temperatura de 25 graus. Tranquilo? Então é o seguinte, olha, se a concentração do H+ vezes a concentração do OH- é 10 a menos 14, e considerando que da autoionização da água, para cada molécula de água eu gero um H+ e um OH-, a quantidade de H+ e OH- nesse equilíbrio, né, que foram gerados, é a mesma. Então, se a concentração dos dois multiplicado dá 10 a menos 14, então cada um tem que ser 10 a menos 7. Então, a concentração do H+
é igual à concentração do OH-, que é igual a 10 a menos 7. Isso quando eu tenho água pura na temperatura ambiente. Então, por quê? Porque aí, olha, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá os 10 a menos 14. Então, olha, a concentração 10 a menos 7 mol por litro, extremamente baixa. Tranquilo? Mas é importante saber isso. Isso serve de base para a gente entender o conceito de pH e pOH. Então, recapitulando, a constante de equilíbrio da autoionização da água, é chamada de Kw, vai ser dado pela multiplicação da concentração dos íons aqui, H+ e OH-. Isso, determinado a 25 graus, é 10 a menos 14. Então, a concentração de cada um dos íons nesse equilíbrio só pode ser 10 a menos 7, porque um multiplicado pelo outro vai dar os 10 a menos 14, ok? Bom, pessoal, tá, e se a gente tiver uma solução aquosa, que tenha água e mais algum outro composto, um ácido, uma base? Aí é o seguinte, se uma solução, a concentração de H+ for igual à concentração do OH-, essa solução é dita uma solução neutra. Se a concentração de H+ for maior que a de OH-, a solução é ácida. E se a concentração de H+ ela for menor que a concentração de OH-, a solução ela é básica. Então esse é um conceito extremamente importante saber essa relação aqui e saber esses conceitos, tranquilo? Então para soluções que a concentração de OH+ e OH- são iguais, a solução é neutra. Se forem diferentes, pode ser ácida ou básica. Se for a concentração de H+ é que for maior, ela é ácida. Se for a de OH- é que for maior, ela é básica. Tranquilo, pessoal? Ok. Então, continuando aqui, olha. Bom, muitas soluções apresentam a concentração de H+ e OH- extremamente pequena. 10 a menos 7, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Foi aí que um cientista criou uma escala, que é chamada escala de pH. Bom, sem muito rodeios, o que é o pH? pH é chamado de potencial hidrogeniônico. É uma escala vastamente utilizada, né, que caracteriza os diversos produtos. Quando você pega uma água mineral, por exemplo, e vê o rótulo, tem lá o pH da água. Então, baseado na leitura do pH, a gente consegue falar, essa água ela tem característica ácida, ou básica, ou neutra. Ok, pessoal? Então, como que a gente calcula o pH? O pH é menos log da concentração de H+, ok? Aí a gente tem que relembrar aí um pouquinho como calcular log, mas é muito tranquilo, beleza? Bom, toda vez que eu coloco aqui H+, pessoal, poderia ser H3 ou mais, porque na verdade o H+ na presença de água, ele forma o H3 ou mais. Então quando eu coloco H+ ou H3 ou mais, dá na mesma. Assim como nessa equação, eu poderia colocar duas águas aqui e aí geraria H3 ou mais e OH-, não tem problema, poderia ser assim também. Então aqui, olha, a concentração de H3 ou mais é igual a de OH-, que é igual a 10 a menos 7. Poderia colocar dessa forma, ou simplesmente H+. Tranquilo? Depende da questão e depende do jeito que você prefere colocar. Então vamos lá. Primeiramente, então pH é chamado de potencial hidrogeniônico, ok? É uma operação matemática menos log de H+. A gente tem também o potencial hidroxiliônico, que é o pOH, que é baseado na concentração do íon hidróxido. É menos log da concentração do OH-, beleza? Bom, antes da gente partir para os cálculos, a gente vai discutir daqui a pouquinho como calcular então o pH a partir da concentração. A gente já chega lá. Mas antes disso, queria discutir um pouquinho aqui com vocês a respeito das escalas pH e pOH. Olha, se o pH de uma solução for igual a 7, a solução ela é considerada, aquele líquido, aquele material é considerado neutro. Se o pH for menor que 7, é ácido. Se o pH for maior do que 7, ele é básico. O mais comum de ser utilizado é a escala de pH. Então você vai lá, utiliza um equipamento, pHmetro, por exemplo, vai lá e determina o pH do produto. Se o pH der 7, o produto ele é neutro.
Se o pH der abaixo de 7 é ácido, acima de 7, básico. Mas existe também uma escala, que é a escala de pOH, que é baseado na concentração do OH-. E a escala do pOH, se o pOH for 7, a solução é neutra. Se for abaixo de 7, é o contrário aqui, né? A solução é básica e se for acima de 7, a solução é ácida. Já já que a gente vai fazer uns exercícios sobre isso para trabalhar um pouquinho esses conceitos e verificar como fazer esses cálculos aí, pessoal. Beleza? Antes, eu preciso explicar mais um conceito aqui extremamente importante. É o seguinte, a gente viu aqui que a concentração do H+ vezes a concentração do OH- é igual a 10, a concentração do H+ vezes a concentração do OH- é 10 a menos 14. Então, eu reescrevi aqui. Se eu tirar o menos log dos dois lados, ficaria menos log da concentração do H+ vezes o OH- e do outro lado, menos log de 10 a menos 14. Aqui tem uma propriedade de logaritmo que é o seguinte, esquecendo do menos aqui, por exemplo, logaritmo de dois números que estão multiplicando um pelo outro vai ser o logaritmo de um mais o logaritmo do outro. Então seria logaritmo de concentração de H+ mais logaritmo de concentração de OH-. Só que aí tem o menos, né, que está por fora. Então fica menos logaritmo de H+ menos logaritmo de OH-. Beleza. E como que eu calculo isso aqui? Menos log de 10 a menos 14. Bom, pessoal, quando eu falei aqui para você, o pH é menos log da concentração de H+. Quando a gente não coloca aqui nada, aqui quer dizer que a base aqui do logaritmo é 10. É muito importante que você dê uma relembradinha em algumas propriedades básicas de logaritmo para poder usar aqui. Mas é muito tranquilo. Dá um print e copia aí, pessoal. Bom, vou explicar aqui como que a gente calcula esse log aqui, ó. Para quem não lembra. Vou desmanchar um pedacinho aqui de cima. Bom, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente tem menos log de 10 a menos 14, ok? Na base 10. Tem uma propriedade de logaritmo que é o seguinte, esse menos 1 que está aqui pode vir para cá como expoente, né? Menos 1 vezes menos 14 vai dar o quê? 14, vai dar 14. Ou eu posso descer com esse 14 para cá, aí ficaria assim, ó. Isso aqui vai ser 14, menos 14 com menos, vai dar 14 log de 10 na base 10. Quanto que seria log de 10 na base 10? Log de um número na sua própria base é sempre igual a 1. Então, o resultado disso aqui dá 14. Então, o resultado dessa conta dá 14. Bom, aí você fala, e a regrinha do coração, como é que é isso? Beleza. Outra forma da gente resolver isso seria isso aqui, ó. Menos log de 10, menos log de 10 na base 10, né? Que é 10 elevado a menos 14. Tranquilo? Então esse menos aqui é menos 1, na verdade. Esse menos 1 vai lá para cima e multiplica o 14. Aí a gente chegaria nisso aqui, ó. Quanto que é o log de 10 elevado a 14 na base 10? Bom, aí isso aqui, pessoal, vai ser igual a um certo valor de x. Então a regrinha do coração é isso aqui, olha. 10 elevado a x vai me dar 10 a menos 14. Então, a base aqui que é 10 elevado a x tem que me dar esse número aqui do logaritmo. Então, o x tem que ser igual a quanto? Então, o x aqui tem que ser igual a 14. Daí, a regrinha do coração. Coração meio distorcido pela vida, sofrido, mas essa seria uma forma de se calcular aí. Calcule da forma que você achar melhor, mas é importante dar uma relembradinha aí. De qualquer forma, já já que a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Bom, então voltando aqui, esse menos log de 10 a menos 14 é 14, ok?
ok? Daí a gente chega nessa expressão, menos log de H+, menos log de OH- é igual a 14. Menos log de H+ é o quê? pH. Menos log de OH-, a concentração dele, vai ser o quê? pOH. Daí a gente chega nessa relação que é muito importante. O pH somado com o pOH dá 14. Então, se você acha o pH de uma solução, basta você jogar ali que você acha o pOH. Se você achar o pOH, basta jogar aqui que você acha o pH. E se você estiver trabalhando com as concentrações, se for a temperatura ambiente, essa relação aqui também é muito importante, que é a concentração de H+ multiplicado pela concentração de OH- é 10 a menos 14. Além de saber esse conceito aqui que é extremamente importante. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer uns exercíciozinhos aí para aplicar isso aqui que a gente acabou de ver. Vamos lá, gente. 2 exemplos aqui a princípio. Olha, primeiro exemplo. A gente tem uma solução com concentração 0,001 mol por litro de ácido clorídrico. Ele quer saber qual o pH e qual o pOH da solução, ok? Então é o seguinte, olha, 0,001 mol por litro é a mesma coisa que 10 a menos 3 mol por litro, ok? Bom, a gente tem aqui, para a gente calcular o pH, a gente precisa da concentração do H+, mas a gente tem a concentração do HCl. Só que o HCl, quando ele sofre ionização, ele gera H+, mais OH-, né? Meio aquoso. Então, olha, se a concentração do HCl é 10 a menos 3, como a relação é de 1 para 1, eu posso considerar que a de H+ também é 10 a menos 3. Meleca. Bom, pessoal, a gente tem a concentração do HCl, mas para calcular o pH, a gente precisa da concentração de H+. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, o HCl, em meio aquoso, ele sofre ionização e gera H+, mais Cl-. HCl é um ácido forte, então a gente pode considerar que ele ioniza praticamente todo. Se o exercício não falar nada, a gente considera que ele ioniza completamente. Então, se a concentração do HCl é 10 a menos 3 mol por litro, a de H+, como a relação é de 1 para 1, também vai ser 10 a menos 3 mol por litro. E aí, como que a gente calcula o pH? Bom, então o pH vai ser menos log da concentração de H+, menos log de 10 a menos 3, ok? Então, quanto que vai ser o pH aqui, ó? Então, é o seguinte, se você já sabe, menos log de 10 elevado a menos alguma coisa, basta pegar esse númerozinho que está aqui em cima, vai ser 3. Menos log de 10 elevado a menos 4 é 4. Menos log de 10 elevado a menos 5 é 5. Tranquilo? Mas, relembrando aqui, olha, aqui está na base 10, né? Tranquilo? Esse menos vem para cá com menos, aí esse 3 fica positivo. Então, aí é a regrinha do coração. Esse 10 elevado ao pH tem que me dar isso aqui. Então, quanto que é o pH? Bom, o pH vai ter que ser igual a 3. Então, o pH dessa solução é igual a 3. Então, é ácido, conforme esperado, pH menor do que 7. Bom, a gente viu que a soma do pH mais pOH dá 14. Então, se o pH é igual a 3, o pOH tem que ser igual a 11. Por quê? A soma dos dois dá 14. Tranquilo? Beleza? Vamos por exemplo de uma base. Aqui é a mesma situação, porém a gente tem uma base, né? Uma solução, concentração 10 a menos 2 mol por litro de hidróxido de sódio. Ele quer saber o pH e o pOH. Bom, hidróxido de sódio é uma base forte que em meio aquoso ela vai sofrer uma dissociação, gerando Na+,
mais OH-. E aí, se a concentração aqui é 10 a menos 2, como é uma base extremamente forte, a gente considera que ela ioniza 100%. A relação é 1 para 1. Se eu tenho 10 a menos 2, eu vou gerar aqui do OH- 10 a menos 2. Com a concentração do OH-, o que eu calculo? POH. O POH vai ser o quê? Menos log da concentração do OH-, menos log de 10 a menos 2. Menos log de 10 a menos 2, menos log de 10 elevado a menos alguma coisa, basta pegar o númerozinho que está lá, vai ser igual a 2. Então, POH é igual a 2. POH abaixo de 7 quer dizer que a solução é básica. Beleza, conforme esperado, a gente tem uma base solubilizada em água. Tranquilo. E o pH, pessoal? Quanto que vai ser o pH desse negócio? Bom, a gente viu que a soma do pH mais POH dá 14. Então, quanto que vai ser o pH? pH só pode ser 12, ok? pH acima de 7, solução básica, né? POH abaixo de 7, solução básica. Então, é isso aí conforme o esperado. Bom, a gente viu aqui dois exemplos mais simples, onde a gente tem um ácido e uma base, né? Os dois são fortes. Então, a resolução é mais direta. Agora, vamos ver um exemplo onde a gente tem uma espécie que não é forte. Vamos ver como que resolve isso aí. Bom, pessoal, vamos ver um terceiro exemplo aqui, que é de uma espécie, né, de um ácido fraco. Olha lá, qual o pH de uma solução de um monoácido, representado genericamente por HA, com concentração 0,0001 mol por litro e Ka igual a 1 vezes 10 a menos 8. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Olha, esse 0,0001 é a mesma coisa que, olha, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4. Então, é a mesma coisa que 10 a menos 4. O que acontece? O Ka desse ácido, olha, é extremamente pequeno, é 10 a menos 8. Então, é um ácido fraco. Então, quando eu escrevo essa equação aqui, ó, de ionização, vamos escrever aqui, ó, eu tenho o HA Vamos escrever aqui, ó. É um ácido, é um monoácido, quer dizer que ele só tem um hidrogênio ionizável. Então você tem um HA que vai gerar o quê? H mais A menos. Bom, a concentração desse cara aqui, olha, é 10 a menos 4. Aí quando esse sistema entra em equilíbrio, eu não posso falar que a concentração do H+ é 10 a menos 4, e aí calcular o pH, né? Menos log de 10 a menos 4, e falar que o pH é igual a 4. Por que eu não posso fazer isso? Porque é um ácido fraco. E se é um ácido fraco, ele não ioniza completamente. Então, se a concentração aqui do HA é 10 a menos 4, eu não posso falar que a concentração do H+ também vai ser 10 a menos 4. Mesma coisa acontece com as bases fracas. Então, vou explicar aqui agora para você como a gente deve proceder nesses casos. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aquela tabelinha que é assim, olha, início, reage, aqui no caso é ioniza, né? Ioniza. E aqui, equilíbrio. Equilíbrio. Então vamos lá. No início, quanto que a gente tem do HA? A gente tem 10 a menos 4. Eu não tenho nada desses dois. Quanto que vai ionizar? Dos dois aqui nada, né? Eles vão ser formados. Quanto que vai ionizar? Eu não sei. Se fosse um ácido forte, ionizaria completamente. Mas como não é, eu não sei. Eu vou chamar de X. Beleza. Se no início eu tinha 10 a menos 4, ioniza X, quanto que eu vou ter no equilíbrio? O tanto que eu tinha antes, menos quanto que ionizou. Não é isso? Quanto que eu vou ter de H+ e A-? Como a relação é de 1 para 1, o tanto que ioniza aqui do HA vai ser o tanto que forma aqui desses dois. Então, se ionizou X, quanto que vai formar? X. E do A- é 1 para 1 também, então forma X.
Então, no equilíbrio, as concentrações são essa aqui. 10 a menos 4, menos x, x e x. Essas são as concentrações. O que a gente faz com isso? Bom, a gente precisa descobrir o valor de x para aí poder calcular o pH. Então, o que a gente pode fazer com isso? Bom, como a gente tem o valor da constante de acidez, eu posso montar a expressão da constante e jogar esses valores lá. Então, vamos fazer isso? Vamos, agora. Então, aqui, olha, a constante de acidez vai ser o quê? A concentração dos produtos. Então, seria a concentração de H+, vezes concentração do A- dividido pela concentração do HA. Beleza. E aí a gente continua. Qual que é o Ka? 1 vezes 10 a menos 8, ou simplesmente 10 a menos 8. Vamos colocar aqui, ó. 10 a menos 8 é o valor da constante. Concentração do H+ e concentração do A-, cada um vale x. Então aqui vai ser o quê? x2. Opa, x2. Dividido pelo quê? Concentração do HA, que vai ser 10 a menos 4 menos x. Tranquilo? Bom, pessoal, quando a gente chega nesse ponto, se a gente continuar aqui, a gente vai chegar numa equação do segundo grau. Beleza, você pode continuar aqui, a gente chega numa equação do segundo grau, acha o valor de x, você vai achar dois valores de x, pode ser que um seja negativo e um positivo, você isola o negativo. Agora, se os dois forem positivos, aí você vem aqui e olha qual que seria o valor de x mais coerente com o que a gente tem aqui. Porque x é o quanto ioniza, e aí esse x não pode ser maior que 10 a menos 4. Aí eu verifico isso. Então, quando eu faço isso, eu sempre consigo isolar um x. Só que aqui a gente pode simplificar também. Como? Bom, esse x é o quanto ioniza. Como a constante é muito pequena, 10 a menos 8, o quanto ioniza é uma quantidade muito pequena. Então, quando a gente pega 10 a menos 4 e subtrai o x, é praticamente 10 a menos 4. Então, a gente vai fazer essa simplificação aqui, olha. Esse 10 a menos 4 menos x é aproximadamente 10 a menos 4. Ok? Daí a gente continua aqui, olha. Vamos continuar do lado de cá. Então, 10 a menos 8, vamos reescrever, vai ser igual a x2 dividido por 10 a menos 4. Beleza. Então, aqui, olha, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 8 vai dar 10 a menos 12, que é igual a x2. Ou seja, o x vai ser igual a raiz quadrada de 10 a menos 12. Ou seja, vai ser 10 a menos 6. Então, esse é o valor de x. Então, o que a gente descobriu ali? O valor de x, que é a concentração do H+, e a concentração do A-. O que eu faço agora? Agora eu tenho como calcular o pH. Então, o pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. Ou seja, menos log de 10 a menos 6, logo pH igual a 6. pH igual a 6, está um pouquinho abaixo de 7, então ainda é considerado ácido, né? Solução levemente ácida, totalmente coerente com o fato de que a gente tem um ácido muito fraco. Bom, você pode ficar na dúvida e falar assim, ah, professor, e essa simplificação que você fez? Esse 10 a menos 4 menos x, aproximadamente 10 a menos 4. Eu não quero fazer essa aproximação, não. Beleza, não faça. Continue resolvendo essa equação, você vai achar também o valor de x, que vai ser 10 a menos 6, que é a concentração de H+. Tranquilo? Dá um print, copia aí, pessoal. Bom, pessoal, a gente vai ver agora alguns experimentos que eu fiz aí há um tempo atrás sobre determinação de pH. Na prática, como que a gente determina o pH? A gente usa alguns equipamentos que são chamados de pHmetros. Esses pHmetros podem ser bem portáteis, tipo uma caneta, né? Como é um
o pHmetro que eu vou usar no experimento, ou podem ser equipamentos mais robustos, mais precisos, utilizados em laboratório. É isso que a gente usa para determinar o pH com maior precisão. A gente pode usar também alguns indicadores, algumas fitinhas, né, para determinação de pH. Isso vai ser tema da próxima aula, ok? Acompanhe esse experimento aí, pessoal. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado da aula, tenha aprendido um pouco mais de química, ok? Deixe aí nos comentários a sua dúvida, deixe a sua sugestão, o seu comentário, se inscreva no canal, dê o seu like e até a próxima!